Olá, sejam bem-vindos ao Papo Legal aqui do curso Toga. Meu nome é Leandro Antunes, sou professor da casa, com muita honra e com muito prazer. Estou aqui para bater um papo com você a respeito do ônus da prova na Justiça do Trabalho. Na verdade, ônus da prova de uma forma muito mais direcionada, atacando aqui um ponto que veio expresso no CPC de 2015 e que não temos mais dúvida de sua aplicação ao processo do trabalho, que é a possibilidade da inversão do ônus da prova, né? A teoria da carga dinâmica do ônus da prova. Sabemos e temos notícias que mesmo antes da previsão expressa no CPC, essa possibilidade de inversão ela já era aplicada ao processo do trabalho. Vejam que o artigo 373, nos seus parágrafos 1º e 2º, trazem de forma expressa a possibilidade de inversão do ônus da prova, ou seja, dar o ônus àquele que tenha mais aptidão, ali no caso, para produzi-la. E antes mesmo de tal regra, que logicamente é aplicada ao processo do trabalho e prevista inclusive na Instrução Normativa número 39 de 2016, nós já tínhamos notícias dessa aplicação. Exemplos clássicos, inclusive, na doutrina e na jurisprudência consolidada. Em relação à jurisprudência consolidada, eu posso citar a súmula 338 do TST, né, que diz claramente que quando a empresa tiver mais de 10 empregados, ela leva o controle de ponto à audiência, né? Em primeiro momento, nós imaginamos que a comprovação de horas extras, por ser fato constitutivo, fica a cargo de quem alega. Mas quando a empresa tem mais de 10 empregados, inverte-se, aqui no caso, o ônus e ela é obrigada a levar à audiência o controle de ponto, né? Lembrando que essa súmula, inclusive, diz que os controles de ponto uniformes, ou também chamados de britânicos, são ilegítimos como meio de prova, né? Agora, uma súmula que chama muita atenção e sempre chamou, desde a sua chegada ao mundo jurídico, e que também já era um indício dessa possibilidade da inversão do ônus da prova, de você sair da ideia da teoria estática e aplicar a teoria dinâmica, é a súmula 443 do TST. A súmula 443 do TST nos diz que aquele empregado que sofre estigma ou preconceito em razão do HIV ou de doença grave, ele teria direito à reintegração. E aí você pode estar me olhando e pode estar pensando, mas o que isso tem a ver com a inversão do ônus da prova? Tudo. Porque se você parar para pensar comigo, quando o empregado é demitido por ser portador do vírus ou de doença grave, e ele, por exemplo, busque, através de uma medida judicial, uma reintegração ou uma reparação, não é o empregado que tem que comprovar que foi discriminado. Não é o empregado que tem que comprovar que sofreu preconceito. É o empregador quem tem que comprovar que não praticou. Vejam, é diferente daquela situação que estamos acostumados, infelizmente, né, no dia a dia da Justiça do Trabalho, em que o empregado, por exemplo, por um motivo de convicção religiosa, diz que foi demitido e ele vai ter que comprovar que foi demitido por força daquilo, né? Esse caso da súmula 443 traz para o empregador a obrigação de comprovar que não praticou tal conduta. Eu sempre gosto de chamar atenção em relação a isso. Muita gente me pergunta, poxa, mas como empregador poderia comprovar tal situação? Só comprovando através de motivo justificado. Vejam, não estou falando em justa causa, falta grave, mas sim motivo justificado. Não estou dizendo, por exemplo, que o portador de uma doença grave praticou uma falta e que por isso foi demitido. Não. Estou dizendo que o portador de uma doença grave foi, naquela situação, dispensado, porque o seu setor vai ser extinto e o empregador não tem como realocá-lo em outra função. Então, o empregado realmente teria o seu contrato extinto. O que seria isso? Seria um motivo justificado, tá? É uma situação bem interessante. E, lógico, isso só comprova que mesmo antes da regra expressa do CPC, eu já tinha aplicação da teoria dinâmica no processo do trabalho, tá? Um forte abraço para vocês, espero que o assunto seja relevante e interessante. Até uma próxima. Tchau, tchau.